monsters. They brought me alive, but God know I'll live on. It's a road that's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're all up till dawn, but how can I hide you without an alibi? It's a robust fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but God know I'll live on. It's a robust fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. You got me trapped inside this spell. Now I feel it, now I feel it. Your demons drag me close to hell. I can feel it. Too cold, standing in the middle of the downpour, looking in the mirror 'cause it's only you that you have to lose. Headed backward on a one way, trying to stop from running, but you can't.
Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Ok. Olá, olá, boa noite. Estamos dando início a mais um podcast Farpas e Ferpas, com a nossa convidada aqui especial, o Wilna, não é isso a pronúncia? Wilna Zélia, é essa. Acertei a pronúncia. E você é nosso convidado, compartilhe desde já deixe suas dúvidas, participe conosco, curta, compartilhe, nos escreva, que nós hoje temos um papo legal para trocar, conversas e dúvidas a respeito de um tema bacana, beleza, pessoal? Quero dar um momento para nossa amiga se apresentar um pouco dela. Boa noite a todos, a todas, a todos. Eu sou o Wilna Zélia. Para mim é com grande alegria e satisfação. Estou aqui mais um pouco. Puxa, vira o braço aqui. Sim, e mais próximo. melhor. Né, que eu estou aqui participando dessa rodada com o pessoal do Farpas e Ferpas, agradecer a Start TV, né, em ancorar esse podcast de suma importância comunitária. Eu acho que é assim que a gente consegue atravessar as barreiras. Saudar a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, né? Para mim é muito gratificante estar aqui pela segunda vez no município. E vamos papear um pouco sobre um tema que é de suma importância, muito latente na atualidade, mas que já é uma questão que já é tratada, utilizada há milênios, né? E eu estou aberta a receber algumas dúvidas, sugestões. Podem me contatar, me seguir nas redes sociais e vamos papear, prosear um pouquinho nessa noite. Então, é isso, né? Nós vamos dar início. Nós estamos falando a respeito de um tema que é sobre deficiência e inclusão, né? Isso. E na questão também do tratamento com a cannabis a fins terapêuticos. Como nós estávamos conversando quase agora, né? A respeito dessa questão tem muito, assim, se dizer, muito preconceito por não conhecer. Eu acho que o que mais gera o preconceito é a falta do conhecimento, né? Então, que esse podcast hoje venha a ser um abrangente conhecimento para nós entendermos um pouco. Então, uma pergunta a respeito do projeto, apresentar um pouco para a gente do projeto, tanto dessa questão dos deficientes, quanto o tratamento de fins terapêuticos, que você puder apresentar um pouco para a gente conhecer. A cannabis é uma planta milenar, né? Ela é descoberta na China, mas já tem subscrito um pouco anterior. Mas eu vou pegar a partir da China, século 5000 a.C. A cannabis ela era usada muito no tratamento para doenças como tifo, a tuberculose, dentre outras, que na época era o que mais matava. Partindo, já vou fazer uns recortes para a era contemporânea, na década de 70,
A cannabis fez parte da farmacopeia brasileira. Pois é. Era vendido nas boticas. Isso antigamente já, há Isso. tempos atrás. Né? E aí, curiosamente, né, com o advento do proibicionismo nos Estados Unidos e a Revolução Industrial, aqui no Brasil, uma época do militarismo, né, não vou adentrar nas questões políticas, mas é importante a gente saber esses recortes, até mesmo para compreender, né? Pois bem, né, fiz um recorte aí, estou já na década de 70, em Israel, o pesquisador Rafael Mechoulam, né, o pai da maconha, indico a todos a pesquisar O Cientista, é um documentário dele, né, é um tratado sobre a descoberta dos endocannabinoides. Até então, com o advento do proibicionismo que surge nos Estados Unidos, é banido a cannabis, né, que ela tem derivados, nomes, né, de amba, lhamba, maconha, né, aqui na região sudeste, lá do nordeste é muito conhecido como diamba, né. Chega o proibicionismo e diz que o THC é psicoativo, mata, deixa a pessoa louca, enfim. E o Rafael Mechoulam, ele, após 20 anos de pesquisa da planta, ele descobre, ele consegue isolar o endocannabinoide THC. E ele descobre que essa molécula, ela é fundamental para o tratamento das epilepsias refratárias. O que são epilepsias refratárias, para quem não é paciente oncológico? Epilepsia refratária são aquelas crises epiléticas de difícil controle, né? Existem milhares de pacientes, né? Quem puder também, eu indico aí alguns documentários, né? Para vocês estarem pesquisando. A Cortina de Fumaça vai tratar um pouquinho disso, o cientista do Rafael Mechoulam. Aqui no Brasil, em 2014, tem um documentário da Anne Fish, também indico para vocês estarem pesquisando isso, porque vocês vão certificar, para aqueles que não são pacientes, verificar que na prática, de verdade, o THC ele não é o pandemônio, pelo contrário, é um remédio que tem uma certificação terapêutica e torna-se mais eficaz do que muitos fármacos que nós temos aí clássicos nas farmácias que causam dependência e outras comorbidades, né? Então, diminui as crises, né, de epilepsia, certamente. Entretanto, deixa o paciente com diversos, a gente fala, com diversos sintomas adversos do remédio. Então, como ele vai isolar determinados neurônios, o que acontece? Os pacientes eles acabam sofrendo constipação, ressecamento do palato, ele vai ter outras complicações que possivelmente, se tivesse também usando uma terapêutica, uma terapêutica similar, coadjunta com o remédio, com certeza ia ter uma melhora muito mais prolongada. Tá? Então, estou falando de década de 60, década de 70, o cientista Rafael Mechoulam, ele descobre isso. Até então, naquela época, tinha-se em média de 10 canabinoides descobertos. Aqui no Brasil, a gente tem um outro cientista, infelizmente, o doutor Rafael Mechoulam, ele é de Israel, então, puxa, Israel, um país que é muito rígido. E né? liberado, né? É liberado para fins Até terapêuticos. fins recreativo também, eu fiquei... Ou não, é só terapêutico? Terapêutico, inclusive fumado. Eu fiquei sabendo, na verdade, essa Né? semana que está em pauta, né? Está tendo uma discussão no plenário agora no Congresso, né? Se eu não me engano. Isso em termos do Brasil. Tá? E Que aí a eu gente já fiquei... chega Aí lá. eles foram e comentaram a respeito de Israel também. O que a gente pensa é que todo uso é terapêutico. Porque se o paciente
Se a pessoa faz o uso e esse uso alivia uma ansiedade, alivia uma crise de insônia, alivia uma dor, por que não ele sentar com o seu médico e discutir uma adequação terapêutica? Como a gente vive, infelizmente, em um país onde tem um arcabouço jurídico muito... o Brasil, em termos de legislação, tem umas leis, Milhares de de leis brilhantes. Entretanto, grande parte delas estão contra a população. A lei antidroga tem, infelizmente, tá? Não vou adentrar nessas questões sociológicas da questão do proibicionismo, mas a gente não pode deixar de fazer esse recorte. A gente sabe quem são as pessoas que mais sofrem com o proibicionismo no Brasil. E essas são a classe que mais necessitam de uma regulamentação que, de fato, olhe para si, que são a classe trabalhadora, sobretudo as pessoas aí que estão numa faixa salarial e, no máximo, um salário e meio, onde não tem como conseguir o remédio à base da planta, cannabis, pelo alto preço e pela burocratização para chegar até ela. No Hoje em Brasil, dia, há uma maneira, assim, se dizer, que consiga, mas deve ser muito burocrático, né? Uma É pessoa que quer muito fazer um burocrático. tratamento, ele consegue no Brasil ou ele teria que, no caso, trazer de fora? Como é que funciona essa parte? hoje em dia no Brasil, hoje em dia no Brasil a gente tem algumas resoluções, inclusive, que está lá, que para fins terapêuticos, desde 2014, tem na legislação brasileira uma regulamentação que fala que a cannabis para fins terapêuticos ela pode ser prescrita. Entretanto, o CRM, ele não é o CRM. A legislação em si brasileira, ela não reconhece que um paciente que necessite de uma dosagem acima de 0,3, que é o que a legislação permite, possa ter a prescrição desse remédio. Então, a gente está sempre um passo atrás da necessidade individualizada de um paciente. Tá? Então, vamos pular lá para... Deixa eu só te interromper um momento que fizeram uma pergunta aqui. A maconha, ela realmente queima neurônios ou é mito? Se queimasse, eu não estaria aqui. Se queimasse neurônios, com certeza... Porque sempre teve esse mito, essa questão, né? E é muito saudável que se tenha... quero agradecer quem passou essa pergunta. Pelo contrário, segundo as pesquisas, né, indico a vocês buscarem bancos de pesquisas que realmente sejam sérias. Então, a gente tem o Google Acadêmico, tem a PubMed, temos a Cielo. Procurem, principalmente para usos de comorbidade, de doenças, de patologias de cunho psiquiátrico. Sobretudo, a esquizofrenia, né, está sendo prescrito para esquizofrenia. Né? É lógico que um teor de THC. O que a gente tem que entender é que um paciente vai necessitar de uma dosagem maior de THC, uma maior de CBD. Só que no Brasil, o THC, ele está no rol, a planta em si, está no rol do proibicionismo. Mas o THC ele não é em si a planta, ele é a substância que contém na planta, não seria A isso? planta, ela tem até hoje certificado mais de 400 canabinoides. O que Aí são eles isolam canabinoides? somente... Vamos por parte. A planta inteira, segundo a literatura, e a gente vê isso hoje, infelizmente, graças a Deus, algumas universidades federais estão tendo a certificação para poder atestar aquilo que o Rafael Mechula, o Elisaldo Carlini, que foi o cientista brasileiro que teve participou de todas as discussões com o Rafael Mechula, e aqui no Brasil trouxe essa discussão na década de 70. Né? Também, felizmente, faleceu recentemente. Só que todas as pesquisas robustas, infelizmente, não são feitas no Brasil pela lei antidroga que nós temos. Até para pesquisa é proibido, no caso, então. Algumas faculdades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro já está podendo fazer. A Unicamp, recentemente, recebeu um aporte para fazer
uma análise de pacientes, né? Então, assim, a gente está ganhando um espaço um pouco ainda pequeno, mas esperamos que avancemos um pouco mais, né, nessa questão, porque nós temos tudo que Deus nos deu, solo, clima e, por outro lado, a gente tem uma fila de pacientes, há mais de 10 milhões de pacientes, mais de 10 mil só aqui no estado de São Paulo, né? Acredito que um pouco mais, né? Se eu tivesse acesso aos dados do SUS, com certeza esses números sobem diariamente. São pacientes oncológicos, principalmente em situação de metástase. Nós temos aí pacientes que síndrome de Dravet, a gente tem pacientes com comorbidades e sequelas de AVCs, né, idosos. Temos pacientes que são autistas. Isso, só 3 que eu falei. Cientificamente, a cannabis ela pode ser usada para mais de 50 patologias. Isso um dado assim que eu não atualizei nas minhas pesquisas ultimamente. Isso em questão de colaterais, bem menos que um remédio químico. O efeito colateral da cannabis, em contrapartida de um outro fármaco, certamente é muito menor. Porque ele não vai tratar a doença, ele vai tratar a causa. A cannabis ela tem uma ação comitiva. O que é isso? Nós temos sistema endocannabinoide espalhado por todo o corpo. Quando adoecemos, é porque o nosso corpo está em deficiência endocannabinoide. Então, no caso, a gente já possui naturalmente Nós já possuímos o sistema endocannabinoide. Né? Recentemente, uma faculdade ela conseguiu chancelar essa matéria do sistema endocannabinoide na sua nomenclatura do curso. E existem aí outros cursos que eu oriento que os médicos tradicionalistas, os médicos, desculpem, né? Eu chamar de médicos tradicionalistas, né? Porque a gente tem aí uns médicos que são um pouco mais reservados, né? Gostam muito de prescrever, mas a gente tem as práticas integrativas e complementares, na qual a cannabis poderia estar, que são as PICs, por meio da farmácia viva. Né? Infelizmente, por ela estar numa nomenclatura de drogas proibidas, ela não pode entrar nas práticas integrativas. E também não podem ser prescritas com um índice de THC a mais de 3%. O que é isso, gente? Eu estou segregando o paciente à sua própria dor. Então, isso chega a ser perverso. Porque se a pessoa tem dor, nossa, eu que convivo com um paciente acamado, que tem doença crônica, né, sequela de AVC, espasmos, dores neuropáticas, isso é terrível. A gente vê o paciente chorando, gritando 24 horas, porque os fármacos tradicionais não conseguiam fazer efeito. Em contrapartida, os efeitos colaterais, constipação, boca seca, insônia, as dores se espalhavam pelo corpo inteiro, a rigidez muscular. O fármaco químico ele não consegue. Tradicional. Ele né? que é o tradicional. Eu não vou falar aqui os nomes dos remédios, mas todos os remédios psicofármacos que existem no mercado, a minha mãe fez uso, inclusive de sedação. Ele acaba sendo meio que também ele trata de um lado e traz um colateral que às vezes, né, tipo, vamos dizer assim, eu estou dizendo com uma pessoa leiga, cura de um lado, mas prejudica do outro. Já no cannabis a gente não teria esse problema. Nessa questão terapêutica, né? No uso terapêutica, né, eu vou usar essa nomenclatura porque a gente está num país muito rechaçado. Eu compreendo todo o uso como uso terapêutico, como eu falei agora há pouco. Tá? Eu penso que se o país ele tivesse uma regulamentação que olhasse para aquela família que tem uma criança autista, tem diversas crises, não consegue se adaptar, por que não receitar um remédio full espectro para essa família? Está comentando aqui.
Desculpa interromper, ela colocou assim, ó. Depois de tanta luta do padre Ticão, perdão, hoje as crianças da Casa de Deficiência de Ermelino Matarazzo têm como parceria médicos e fornecedor de canabidiol, perdão. As crianças diminuíram convulsões e melhoraram muito a atenção. É isso. Né? Agradeço a Shirley. espectador, Isso, a Shirley a Leal, minha Shirley. tia. Foi ela que, Shirley. através dela que eu consegui o seu contato. Shirley, te agradeço imensamente por estar me acompanhando nas redes sociais e ser conhecedora da ação terapêutica da planta cannabis, né, da planta maconha tão demonizada. E a gente sabe, né, o alto índice de encarceramento de adolescentes, jovens e adultos por causa da maconha, que aí entra uma outra discussão que, infelizmente, o tempo aqui não cabe, né, que é a questão do trabalho infantil, né, sobretudo nas periferias, por falta de um arcabouço, de um sistema de garantia de direito que, infelizmente, é falho. Né? Mas aí a gente, em outra oportunidade, a gente trata desse assunto envolvendo também a cannabis. Voltando à ação terapêutica, que bom que não só você, mas centenas de famílias, né, que são atendidas pela ACEDEM têm essa possibilidade de viver, né, de vivenciar. Tá? Voltando um pouquinho sobre a questão do proibicionismo, vem o professor Carline, né, e atesta novamente que a cannabis tem uma ação terapêutica e consegue, a partir da pesquisa de Rafael Menchula, isolar, né, que o Rafael Menchula conseguiu isolar o THC do CBD e outras moléculas ali também já foram descobertas. O professor Carline, ele dá o andamento, é o cientista, é o professor, né, da Unifesp, e aí ele consegue atestar que as moléculas do THC e CBD agem no sistema periférico, CB1, CB2, e aí começam a emancipar essas pesquisas. Infelizmente, a pesquisa dele foi feita, né, fora do Brasil, não conseguiu aqui desenvolver, só após, infelizmente, muita persistência, de mais de 30 anos, ele consegue, ele foi até ministro ele foi do Ministério da Saúde, onde a gente consegue verificar essas questões com mais liberdade, se com dizer, mais né? liberdade, tá? Entretanto, mesmo assim, o Brasil ainda persiste em dizer que a planta em si, ela causa danos, né? Queima neurônios, Tem aquela questão crianças, do preconceito, né? tem a questão do Porque preconceito. é como a gente estava até conversando, né? Tem aquela questão ideológica, né? A pessoa que ela tem o preconceito, que na minha cabeça isso se torna também até eu não vou usar um termo burrice, mas uma ignorância. Porque se eu tenho preconceito, eu não posso achar que o meu preconceito vem a redigir tudo. Acho que a gente tendo um pouco de conhecimento, aprendendo, como você está mostrando agora, o outro lado, porque eu também só tinha aquela visão, como eu sou um cara que nasce na quebrada, Itaquera, Tiradentes, essa área. E eu só conhecia de um lado, como os moleques que fumavam, aquela coisa. A internet nos dá a liberdade de falar dessas questões assim, mais abertas. Eu também, muito tempo, fiz uso, mas a gente só tinha esse conhecimento. Como, queima neurônio, deixa o cara meio burro, deixa o cara... A gente tinha essa parte, só essa visão. Mas agora nós estamos vendo também que tem um lado terapêutico, um lado que pode ser usado como terapia, né? Eu vou continuar falando uma linguagem que todo mundo consiga compreender, não aqui classificando um ou outro, mas eu acredito que quero parabenizar esse meio de comunicação para a gente chegar na população que mais precisa. Sim. Né? Eu acho que a base ela tem que estar munida de conhecimento, independente da ascensão educacional, cultural, do seu letramento, né? Porque o não letramento também é uma questão política. Sim. Né? Então, é outra história para um outro momento. Tá? E, para mim, me interessa muito ter esse veículo de comunicação para mais pessoas. Por quê, gente? Eu estou na militância
desde 2019, quando eu conheci o Padre Ticão, já vou cortar lá do Carline, né? E em 2019, eu conheço o Padre Ticão com o movimento da cannabis. Foi um líder religioso. Entretanto, ele militava em diversas frentes, né? Tanto na frente da habitação, da educação, do social, da cultura. E aqui em Hermelino Matarazzo, ele faz o que, para mim, foi assim revolucionário. Um padre abria a igreja para falar de maconha, né? Então, que já quebra um tabu imenso, né? Foi assim que eu recebi o convite, né? Na ocasião, eu venho da arte e educação, posteriormente eu fui para a área social e vim para o sócio jurídico infanto-juvenil. Então, essa parte do proibicionismo, eu vivia na pele, né? Puxa, tá com cigarro, nossa, não, eu só estou fumando, mas um cigarro maior do que uma caneta, né? Enfim. E ali, naquela noite, em 2019, o que eu vejo, eu falo, caramba, mas o que me ensinaram está tudo errado. Está tudo errado, né? E isso me tocou profundamente, porque, como ele dizia, gente, ide pregai as boas novas, porque foi Deus quem fez os céus e a terra e tudo que nela há. Por que dizer que a planta mata? Por que dizer que a planta é do mal? Por que dizer isso e aquilo? Muitas pessoas nem sabem como é a planta, de tão medo que é ter uma em casa. Entretanto, se nós tivéssemos uma regulamentação que fosse a favor da população, com certeza, as biqueiras iam todas à falência. Né? A prova disso foi na pandemia. Não se tinha acesso. Por quê? Estava toda a força ali de repressão dentro das comunidades. Então, a gente começa a pensar, puxa, mas será que daria certo? Se não desse certo, a maior receita que tem um estado, nos Estados Unidos, na Califórnia, onde 50% da receita advinda do plantio da cannabis para fins terapêuticos, mais de 50%, 80%, é revertido para a educação, prioritariamente, para o social e para a cultura. Agora sim, tirando uma dúvida, porque hoje tem muita nomenclatura, né? Muita novidade dessa questão de nome. O fim recreativo que se falam tanto, é o mesmo que o fim terapêutico ou como é que funciona? Hoje já não se usa mais essa nomenclatura de fim recreativo, porque imagina-se que está se induzindo a criança a ter acesso a uma coisa que faz mal. Entendi. Né? Então, a gente fala de um uso adulto, porque compreende-se que um adulto já saiba discernir o que é bom e o que não é. É o que eu sempre, quando há essa discussão, principalmente na questão da liberação da maconha, que é a minha visão, eu entendo isso como minha visão. Que uma pessoa adulta, ela já tem conhecimento daquilo que ela quer e tal. Eu acredito, eu estou dizendo uma visão, né, minha, claro, né? Que uma pessoa adulta, ela sim teria discernimento. É como uma bebida alcoólica, na minha opinião. Ela deveria ser que mata mais, destrui muito mais lar. Com certeza. Inclusive, tem leis aí que dizem que não pode ter bar a menos de 100 metros de uma escola. Onde está... Às vezes na frente da escola onde tem. Onde estão os nossos legisladores e os nossos agentes aí, enfim... os CREAS, para estar fazendo essa varredura, né? Não sei se isso seria de competência dos CREAS. O Conselho Tutelar, acredito que não seja, a não ser que chegue uma denúncia de embriaguez alcoólica de uma criança. Mas quem vai denunciar uma criança que porque vai comprar uma uma 51 tão normal, do seu pai? Dizer assim, né? Não é? E quem vai denunciar um pai que induz a criança desde pequena a consumir o álcool? Tipo, toma a espuminha aqui da... muito comum pais, né? É uma questão cultural. Cultural nossa, né? Do Brasil. Molhar a chupetinha, molha a chupetinha e coloca na então criança. Pega aquela espuminha, né, que vem na cerveja, né? Eu mesmo, particularmente, eu não bebo, mas pega aquela espuminha... Isso. Tá, né? Não, mas isso aqui não faz nada. É homem. Caio machista, tantas coisas. O tabaco, gente. O cigarro, que é cientificamente, né, a gente vê... Você abre no própria embalagem, vem dizendo ali o tanto de mal que faz, né?
E aí, muitos, né? Tem relato aí de crianças, inclusive, eu tive o desprazer de conhecer uma senhora com 60 anos, já não tinha mais cordas vocais, né? Pregas vocais, enfim. Não sou fonoaudióloga, me desculpem aí os termos, né? Que eu estou usando, não sou da área da medicina, só sou uma pesquisadora das ações terapêuticas da cannabis, mas tem coisas que infelizmente não posso ficar calada. Então ela traz para mim que ela começou a fumar com 6 anos, Nossa. porque o pai e a mãe tinham preguiça de levantar. E aí falava assim, vai lá, pega meu cigarro de fumo e traz ele aceso. Ainda tinha esse negócio, acende, né? Traz aceso. E aí como é que acende? Porque eu já conheci muito Você menino tem que que também... acender aos 50 anos. Enfisema pulmonar. Ela não tinha voz nenhuma. Para falar isso aqui dela, eu falei assim, nossa, senhora, se a senhora tiver uma parada respiratória, a senhora sabe, né, que os profissionais, paramédicos, eles têm esses procedimentos, né? Enfim. Então, a gente começa a perceber que, tipo, por um lado, tem aí essa rigidez, essa perseguição em cima da planta como um todo. Por um outro lado, Tem uma liberação de algo que... estatisticamente, nós temos mais consumidores de álcool, tabaco, cocaína, fazem muito mais danos do que a maconha. Mas, tirando a cocaína, tá livre. E outra que é clássica em todos os lares, o açúcar. Isso é estranho, né? Até falando assim, né? Então, Como é que você vê que uma coisa tão, né? Tipo assim, é Então, liberada. assim, Chega a soar estranho pois isso, né? Não estou dizendo para ninguém parar de usar o açúcar, mas o açúcar, gente, ainda mais precocemente, né? Eu tenho o prazer de conviver com uma família que fala assim, não dá doce para minha filha, não dá industrializado para minha filha, porque deixa primeiro o organismo dela se estruturar, isso, aquilo, porque açúcar... Eu falei, nossa, Açúcar causa uma dependência terrível. Você Causa tenta uma tirar um dependência. açúcar de alguma coisa, você não pois consegue. não consegue. Você não consegue. E aí você vê tantas doenças, câncer, etc. Uma questão avassaladora e não é proibido, né? E aí, de repente, uma planta que traz um bem social, econômico, principalmente em termos de país, a receita tributária que o país poderia se usufruir é imensa, né? Já temos diversas pesquisas a respeito disso. E a mais nobre, que é o cuidado com a pessoa. O cuidado com quem mais precisa, que são os pacientes. Tá? Então, a fila do SUS compra pacientes refratários, a cada dia cresce. Tem aí diversas legislações abrindo caminho para exportação. Gente, mas nós temos uma faixa salarial, R$1.400. Que família consegue comprar Anador se não tiver no posto de saúde? De pirona, com esse salário. Que família vai conseguir pagar, em média, R$2.500 a R$4.000 e um remédio importado? Então, a gente tem que perceber que existem, no Brasil, possibilidade de se plantar, ensinar a população a se cuidar através da farmácia viva. Agora, assim, na sua visão, você acredita que nosso país, culturalmente, da maneira que a gente segue, a gente teria condições de ter uma liberação pela nossa cultura em si, o país como é? Você acredita que conseguiria? Ou algum meio, alguma forma? Porque sempre tem essa questão ideológica, né? As pessoas colocam assim, se liberar vai virar uma bagunça. Sempre tem essa questão do preconceito. Mas você, na sua visão, você acredita que a gente conseguiria? Porque tem vários fatores que eu acredito que não daria certo no nosso país. Quais? Tipo, vamos colocar dessas partes mais como nós estávamos tendo antes. Na questão, pelo menos, da questão da maconha. Eu olhando assim, eu não acredito que diminuiria o tráfico. Porque o cara que ele não tem dinheiro, ele não teria como comprar uma questão regulamentada. Você vê mesmo pelo cigarro, né? Às vezes a pessoa vai num cigarro falso ali, num Paraguai, se dizer, porque ele não tem dinheiro para comprar um original.
Aí você acha que abrindo isso conseguiria dar acesso a todos? Seria, pela cultura do nosso país, será que a gente conseguiria ter acesso assim? E daria certo aqui, ensino Nós país? temos uma cultura de repressão, né? O Brasil, ele nasce... ah, é, eu sou descendente indígena, né? Sou uma vítima de, né, minha descendência, a nossa descendência, porque nós estamos falando em termos de Brasil, nós somos afrodescendentes. Né? Existe brasileiro que não seja afrodescendente. É, Né? é a nossa raiz ali, né? Então, a nossa cultura já vem de uma cultura de repressão. Inclusive, o proibicionismo nasce justamente disso. Né? Existem relatos, né? Tem o Pito do Pango, né? Um livro que trata, tem um livro agora que me fugiu a história, trata toda a história da maconha no Brasil. E é muito curioso a gente observar que nos plantios, na época da escravidão, os senhores não deixavam os seus escravos fazer uso. Porque dizem, falava que aquilo ali causava hipnotismo, falavam besteira. Gente, se a gente bem pensar o que acontecia na época da escravidão, não se tinha hora de trabalho, não que hoje, né, ainda não exista trabalho escravo, ainda existe. Existe, que a gente né, sempre vê muito, alguma coisa com... ainda existe. Infelizmente, né? Na era contemporânea ainda existe. Mas naquela época a gente pensava, caramba, então quando a gente começa a perceber, começa a pesquisar, e no fundo da questão, a nossa cultura já vem de uma submissão, já vem de arrancar, Dizer assim, a né, liberdade da pessoa, de você... a liberdade e o fio condutor. Qual é o fio do condutor? O alívio. Não tem nada mais prazeroso do que a gente ter uma perspectiva de vida. Eu não estou falando de ser milionário, né? Lógico, né? A gente, segundo a nossa legislação, segundo a nossa Constituição Federal, está lá. A gente precisa, o cidadão brasileiro precisa ter condições mínimas de moradia digna, um trabalho. tese, não. O trabalho, ele tem que subsidiar. É o que Em está lá na tese, né? É o que tá legislação, escrito, é o que né? está lá na legislação brasileira. Moradia digna, acesso à educação, à cultura, ao lazer, e recentemente, eu digo recentemente, porque teve uma emenda, uma emenda parlamentar, enfim, onde trata também da alimentação. Né? Que hoje a gente fala assim, nossa, mas a alimentação, sim. Acesso a uma alimentação nutricional para que o cidadão brasileiro tenha a mínima condição mínima de subsistência e sobrevivência. Nossa, mas se lá na escravatura já proibiam os escravos a fazer uso da cannabis, para quê? Para aliviar a sua dor, seu cansaço, sua estafa mental. Depois de horas e horas de trabalho, sem água, sem acesso digno a sanitários, a moradia, isso, aquilo. Isso me lembra muito a questão que a minha mãe sempre contava. Nossa, minha avó, né, no caso a avó dela, sempre contava que era proibido comer manga com leite. Que morria, né? Porque morria. Isso é uma coisa dos senhores feudais. Ué, por que morre? Porque hoje, aqui eu estou com plantio de manga, aqui eu estou com uma criação de gado. O meu operário, escravo, sei lá, ele vai comer a manga e ainda vai tomar o leite? Não, tem que falar que é proibido. Não, tem que falar que a maconha Curioso, enlouquece. Né? Não, tem que falar que a maconha então, deixa louco. Eu pergunto A pessoa assim, sai falando besteira, sai fazendo besteira. pergunto assim porque a gente sempre tem essa questão, né? Falar, ó, lá fora eles podem liberar porque são mais cultos, estudam mais e tal. E aí eu pergunto porque, tipo, é igual perguntaram aqui pra gente a respeito dos impostos. Porque no nosso país é tudo cheio de imposto, não é verdade? A gente tinha no tempo antigamente de comprar muito CD. Aí você vê um CD original, R$ 30, R$ 40, e o falso, R$ 2. Então, é nessa questão, será que não geraria uma dificuldade? Porque, tipo
tipo assim, não adiantaria ser liberado. Porque hoje em si, vamos dizer, a população mais rica ela consegue ter acesso a muita coisa, do que um pobre não consegue. Mas e será que liberando essa Não questão de vou entrar na imposto. questão política, Não, fora a questão mas política, eu digo assim nessa questão, né? Porque hoje é tanto imposto, que aí você fala assim, pô, às vezes o que era pra ser bom, aí os caras vai taxa, e aí se torna um escape pro errado, vamos dizer. nossa, ficaria aqui uma semana. Existe uma questão muito interessante que quanto menos acesso à cultura, à elevação de escolaridade, menos acesso social, mas agora eu falo acesso social no termos da população conhecer os seus direitos. Então parece que é proposital, né? É tudo proposital. Dá a Então, impressão que. eu quero aqui lançar uma provocação. Quem acompanha o orçamento participativo, né, da sua região, da sua subprefeitura? Então, a gente tem aí, nos cofres públicos, muito dinheiro parado. A gente vê aquele impostômetro ali, aquele negócio, nem sabe ler o tanto de número que tem Tá? ali, né? Nós temos muito dinheiro parado. Por que, que esse dinheiro parado vai para fundo de campanha e não vai para a educação, e não vai para a área social, e não vai para a cultura? Porque a gente anda numa contramão de esvaziamento intelectual. Então, vamos apostar numa educação tecnicista, onde eu preparo para o mercado de trabalho, tiro as matérias. Gente, não vamos fugir muito da Não, da pode área que da tá cannabis. interessante. E aí, tiro as matérias que elevam a população a pensar. Né? Um corpo estático é um corpo vazio. Não, isso é Né? muito... Então, assim, com a ascensão da internet no Brasil, década de 80, a gente começa a vivenciar, e muito mais forte agora no ano 2000, a questão das crianças que são sedentárias, que são obesas, que não têm Não é proativo ali, não são nada, né? proativas, não têm aquela questão, né, das ciranças de roda, não correm, não soam, não transpiram, não jogam para fora aquilo que consomem. Então, Aí que a gente volta à questão terapêutica. Você acha que não é isso que tem aumentado tanta depressão, ansiedade? São vários Seria o fatores. fato. Porque você colocou aquele projeto do esporte ali, né, para deficientes. Eu, particularmente, o esporte me ajuda muito. Você vai para uma academia, você treina, você libera endorfina, hormônio. É muito bom. Será que essa questão da internet ter colocado tanto incluso ali as crianças ali presas dentro de casa, não é o que tem também aumentado esses problemas psicológicos? São várias vertentes, mas a gente, olhando de uma abrangência, de um modo mais robusto, a gente começa a perceber isso na área da saúde, o quanto que aumentou crianças que têm alta taxa de glicemias, crianças obesas, crianças que têm irritabilidade, crianças que têm dificuldade no convívio social, né? E outras patologias, comorbidades, né? Também não vamos adoecer todo mundo. E a cannabis, ela vem justamente na contramão disso. Né? O tratamento com óleo free espectro, ele envolve uma mudança de comportamento. Mas qual é essa mudança de comportamento? Gente, a gente está falando de um remédio milenar. Um remédio que foi revolução, aí eu vou me apropriar de uma fala do pesquisador e do neurocientista Siddhartha Ribeiro, que ele fala que a cannabis para o século XXI é tão importante quanto a penicilina do século passado. E nós, enquanto país, estamos na contramão de outros países que estão, sabe, muito avante. A gente tem grandes marcas que produzem tecido à base de cânhamo. Né? Nós temos Adidas, nós temos muitas marcas. Né? O tecido de cânhamo é muito mais durável do que um outro tecido Esse advindo tecido de cânhamo seria o quê? de algodão. Cânhamo é é uma espécie também De maconha também. Porque eu já ouvi só essa palavra, que- então, em contos antigos dos egípcios, eu já ouvi essa palavra. Né? Aí, agora é uma coisa isso, que então você... vamos voltar lá para Então, eu já tinha ouvido essa palavra e eu ficava, meu, o que para a que é China, isso? né? Segundo pesquisas, a cannabis era usado nos óleos de unção.
Então, gente, eu ouvi segundo escrita. esse nome, Né? cânhamo. Eu não estou aqui para discutir religião, né? Mas eu estou aqui para dizer que a cannabis ela tem tanto na ação terapêutica, esse efeito comitiva, como na sua própria essência. Ela tem essa questão de permear, de estar em todos os espaços, no espaço religioso, no espaço medicinal, no espaço industrial, né? E aí eu convido todo mundo a tornar-se um pesquisador, porque só a partir de então a gente vai ter a liberdade de não ter os nossos perfis derrubados pelas redes sociais quando a gente usa a palavra maconha. Né? O perfil cai. Aí chega lá uma advertência lá que então você precisa assim, puxa, eu preciso falar, eu preciso levar o conhecimento à população. Então, por vezes, a gente pega, se vê lá, nossa, vou perder o meu perfil. Mas eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada. Não, aí vem aquela chamada, você infringiu a nossa política de convivência social, porque o seu conteúdo é impróprio, não sei o que. Meu Deus do céu, conteúdo impróprio, né? Faça-me um favor, um homem que é machista, usa a sua pessoa, né? Ou a sua pessoa como... é que eu não quero ser muito polêmica, mas usa a sua condição financeira, de alto poder financeiro, e o seu machismo para sair estuprando, violentando, né? E outros aviões aí que saem carregados, né? De drogas, enfim, cocaína. Gente, como é que a pessoa não vai ver 50, 500 quilos de cocaína? Meu Deus do céu. É bizarro pensar nisso. Mas, enfim, existe. Né? Dinheiro nas cuecas. E aí, de repente, você está colocando lá conhecimento científico, está tentando levar a população a conhecer outras formas menos danosas, mais humanizadas de tratamento, e você tem seu perfil derrubado. Então, enfim, mas são né, eu acho que esse podcast tem um nome muito, muito bacana, Farpas e Flipas. Que a gente e tenta dançar uma... e eu estou tentando ficar no caminho da maconha, enfim, no caminho da ação terapêutica. Em 2019, voltando ao assunto, eu conheço a ação terapêutica da cannabis e me torno essa pessoa que, para onde eu vou, eu levo esse meu conhecimento. Tá? Estou tentando falar aqui numa linguagem um pouco mais acessível para que quem possa ter acesso a essa live hoje, amanhã, consiga compreender e consiga também sair um pouco provocado e ir pesquisar, gente, pelo amor de Deus. Quando você me fala, será que a nossa cultura, a cultura brasileira, ela vem sofrendo muitos retalhos. Então, a gente não tem uma política de pegar o que é bom e segurar e melhorar. Não, se derruba. E isso é muito perverso. Porque a gente tende a ser um povo que não tem uma identidade. Então, é nessa questão que eu Né? falo. A gente não consegue, parece que não tem uma, quando parece que começa a surgir alguma coisa, daqui a pouco só me aparece uma nova questão, a gente não consegue ter uma identidade própria. Você olha para países fora, você fala, ó, eles são isso, eles nascem isso. Todo país tem orgulho da sua cultura, tem orgulho da sua... E a gente olha que a gente fica meio perdido, povo, né? Tem orgulho de ser quem é. Então, a gente que mora em periferia, por vezes a gente ouve a criança ou adolescente falar assim, ai, nossa, por que eu nasci aqui? Por que isso? Porque não se reconhece. Então, eu não sei se é uma grave. visão errada, não. Porque às vezes a gente também tem muita informação que vem de internet, vem sempre ver as partes boas, né? Nunca vai vir de lá de fora, não vai vir a parte crítica. Mas a impressão que dá é que a gente olha para os países fora, a cultura parece que é assim, estável para todos. É todo mundo igual, seja da parte mais pobre do mais rico. A gente olha aqui já no Brasil, não. Você pega a periferia, é uma cultura, a parte rica é outra cultura, o centro é outra, e aí você fica com a confusão, você fala... É por isso que sempre surge essa questão, né? Dependendo do país, existe uma distribuição de renda mais igualitária. E onde existe uma distribuição de renda igualitária, existe uma intencionalidade de elevação de escolaridade, elevação cultural. Que aí traz todos, né? E aí como um todo todo, mundo assim, consegue estar no mesmo pensamento crítico, que é diferente de ser revolucionário. A revolução vem quando eu tenho o conhecimento, eu não consigo pôr para fora. Aí eu saio gritando, saio berrando, e aí, berrar por berrar, também a gente começa a perceber que não é bem por aí. A gente precisa, sim, forçar, e para isso essas ferramentas de canal de comunicação, isso é muito louvável justamente por causa disso. A gente precisa estar onde o povo está. E o conhecimento é de direito.
Só que escola nenhuma vai falar. Olha, o seu filho tem uma hipótese diagnóstica de tal coisa, isso, aquilo. Leva o profissional, fala com o médico para ver se esse paciente, né, se o seu filho, ele é um paciente que poderia se tratar. Porque se não é professor, também tem acesso. Sim. Quanto mais a mãe. Hoje, graças à internet, né, a gente está tendo acesso a muita coisa que antes era escondido, a né? gente está também num patamar, assim, de algumas fake news, de É, algumas sempre vai ter de todos os questões, lados, né? Então, é bem isso que eu acabei de falar agora. A gente tem perfis aí de médicos, de pesquisadores que são derrubados, né? Porque aqui do país é proibido. Então, como que vai se levar essa questão? Então, é muito comum falas desse tipo. A lágrima da mãe, não estou desmerecendo mãe nenhuma, né? Pelo contrário, eu acho que nós mulheres carregamos muitas responsabilidades e quando a gente não conhece, e o que conhece é só o que as pessoas vêm falando desde lá de trás, mata, aprisiona, etc., justamente dá medo. Mãe nenhuma quer ver o seu filho atrás das grades, quer ver seu ente querido ficando louco, né? E aí, por vezes, de fato, pode até vir a chorar, mas a cannabis ela não tem não é esse monstro, né? A maconha não é esse monstro, tá? E em 2019 eu pude atestar isso. Minha mãe, ela teve 2 AVCs, um em 2002 e outro em 2008. O segundo acometeu os 2 lados, né, do cérebro, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. O primeiro tinha acometido só o lado direito e deixou comorbidade, redução de marcha, perdeu o movimento de um braço, mas ela sentiu o braço, ela tinha autonomia. E no de 2008, foi acometido os 2 e a deixou totalmente capacitada. Ela passou por uma internação, onde ficou 3 meses em coma, e ao sair da coma, ela saiu com graves sequelas, né? Dores crônicas, neuropáticas, espasmos, né? Não enxergava, não falava, e em 2019, e não dormia, né? Então, chegava lá no trabalho, se eu conseguia dormir 1 hora, 2 horas, era muito, né? Porque ela passava a noite inteira gritando. A gente saía atrás de tudo quanto é psiquiatra, tanto da rede SUS, e aí, quando os vizinhos, né, me indicavam, ali tem um plano de saúde, né, um preço mais comunitário, vai lá e passa o psiquiatra para ver se ela vai ter alguma melhora. E isso para mim era muito triste, eu chegar com ela no consultório, né, médico, ela chegar gritando e o psiquiatra perguntar o que ela tem. Eu contava a história, ele fala assim, mas isso aí vai ser assim mesmo o resto da vida. Você tem sorte que ela ter ficado viva. Eu falei, nossa, mas ela fica assim o dia inteiro, só grita, só chora. Não, mas é assim mesmo. Pelo jeito aqui, ela ficou com o sistema dela dopamínico aberto. Então, ela vai ficar gritando, vai ficar gritando. Eu nem sabia o que era sistema dopamínico, não sabia o que era CCD. Eu queria, era minha mãe, como ela tinha ido para a cirurgia, falando, andando, tendo sua autonomia de vida. No mínimo, uma qualidade. Coisa que, infelizmente, ao sair da cirurgia, ela saiu prostrada, tetraplégica, quase. E aí, conhecendo o curso de cannabis, né, que eu recomendo a todo mundo a visitar a página da Moverican, né, é um curso livre de cannabis medicinal pela Unifesp, com vários parceiros. E eu comecei a perceber, gente, isso pode servir para minha mãe. E vai servir, vai dar certo. Eu tenho que dormir, eu não queria outra coisa, né? Eu só queria que ela parasse de chorar, que ela sentisse prazer, que ela não pedisse para mim deixar ela morrer, né? Sou evangélica, né? Ela sempre foi evangélica, ela gritava de novo, meu Deus, me leva, me leva, me leva. Aí ela ficava chorando um lado, ia para não chorar na frente dela, saía para o outro, eu saía na rua, olhava assim, os vizinhos me olhando, falava, nossa, acho que eles pensam que eu estou espancando ela toda noite. E aí cheguei para ela e falei, mãe, estou fazendo um curso, né, sobre cannabis. O que é isso? Falei, maconha. Isso eu não vou querer. Nossa, sai Ainda desse mais lugar. na área da religião, né? Nossa, não, Deus me livre. Eu falei, mãe, mas a senhora sofre demais. Não, pode deixar, vou ficar assim. E era uma constante, ela ter crises, né, de espasmos, para quem tem pacientes,
que sofre de espasmos, dores neuropáticas, é uma dor insuportável. O olho dela parecia que ia sair, Nossa. né? Isso aqui dela ficava, nossa, para pegar, meu Deus. E aí, falei, tá bom, né? Falei para ela, contando, nossa, eu chorava nas rodas de conversas que o padre fazia. E um belo dia, eu tive a oportunidade da fala, logo no início do curso, contei, o padre me convidou para ir mais cedo, o padre Ticão, venha mais cedo para você. A gente está com um grupo que a gente precisa fazer uma pesquisa sobre os alunos que aqui participam no curso. E aí eu quero ouvir a tua história. E aí eu contei e tal, né? Nem conseguia falar de tanta... Eu tinha tanta angústia dentro de mim que eu não conseguia nem falar. E aí o padre falou assim, sua mãe gostaria de provar? Eu falei, olha, padre, eu vou levar. E ele me deu uma amostra do óleo. Eu cheguei em casa, nossa, contente, isso, aquilo. Minha mãe estava daquele jeito, né? Eu fazia trocas de tudo. Porque eram muitas dores e ela subia assim da cama. E contei para ela, ela falou assim, não quero. Eu falei, mãe, só tem certeza? Eu falei, bom, vai ficar aqui guardado. Se um dia a senhora quiser, quando a senhora pedir, aí a senhora me fala. 3 meses depois, ela teve uma crise de espasmos imensa. A senhora que me ajudava na época me ligou, estava no trabalho. Falou, Wilna, vem. Já são 11h30, eu não consegui dar banho na tua mãe. Ela está toda dura. Eu não consigo nem sentá-la na cama para dar o café da manhã ainda. E ela tem que tomar banho, porque ela está toda suada, ela está gritando. Ela já pediu para eu não te chamar. Eu falei, nossa, eu nem esperei acabar a história. Bati o telefone, pedi licença lá para minha gerente. Cheguei em casa, de fato, o joelho dela estava quase perdendo a rótula de tanto espasmo que estava. Nossa. E aí ela falou assim, ai, Wilna, chama, né, meus irmãos moram para Itapecerica, morava na Zona Sul e eu morava na Zona Leste, chama eles. Aí eu falei, puxa, mama, de novo para o hospital. Né? E toda vez que ela ia, tomava uma bateria de injeções, né, Gardenal, enfim, tomava um monte de remédio, que eu não gosto nem de falar os nomes, e tudo intravenal, né? Que é injeção ali, direto né? no músculo, e isso a deixava completamente rebaixada. Rebaixada é o paciente mais prostrado, ainda mais ela, toda dolorida. E esse dia foi em maio, acho que foi dia 25 de maio de 2019. O curso já tinha começado em março. E aí meu irmão falou assim, olha, eu tô, né, ele tem um irmão que sempre me ajuda, e aí ele falou assim, olha, eu consigo chegar aí 7 horas da noite. Eu falei, nossa, 7 horas da noite? Eu falei, aí eu tentando acalmar isso aqui, nem voltei pro trabalho, porque eu não tinha condições. E aí tentamos lá, isso aqui, tentando acalmar, fomos pro hospital. Chegamos lá, saímos 3h40 do outro dia. Chegou em casa, ela falou assim, Will, cadê aquele remédio? Estava com a perna toda furada. Eu falei, mãe, só tem certeza que você quer tomar? Tenho. E se eu passar mal? Eu falei, pô, se eu passar mal, é o seguinte, a senhora vai passar junto comigo, porque eu também vou tomar. Eu estava mais de 48 horas acordada. Porque eu já tinha dormido a noite anterior, 2 horas apenas, e naquela manhã anterior, ela teve a crise, cheguei em casa às 11h40, a gente foi sair mais de 3h40 da manhã. Tomamos. Nossa, primeiro dia na minha vida que eu dormi 8 horas consecutivas e ela dormiu 12 horas. Quando ela acordou, aí ela virou o pescoço, falou, nossa, eu estou virando o pescoço. Eu falei, a senhora está virando o pescoço. Nossa, meu corpo está tão molinho. Nem parecia que ela tinha tomado aquele tanto de injeções, não parecia que ela tinha sofrido aquilo tudo um dia anterior. Depois dali, a gente começou o tratamento canábico. Hoje, eu tenho uma mãe que pede para viver, que tem sonhos. Está prestes a fazer 83 anos no mês que vem. Ela sai, não voltou a andar totalmente, mas ela fica em pé, ela tem marcha terapêutica que ela não tinha, ela tem equilíbrio de pescoço. Para muitos que possam vir a ouvir essa live, é muito gratificante quando a gente tem um paciente prostrado que não consegue ler, de repente começa a ver hinos na TV e começa a ver as letras subindo. Nossa, eu estou conseguindo ler o hino com umas vozes. Isso tudo devido ao tratamento com a cannabis. Porque esse segundo AVC atingiu os 2 lados do cérebro,
atingiu o nervo óptico, deu redução também na fala, na visão. Ela não tinha equilíbrio de tronco, ela ficava amarrada na cadeira de roda. Hoje ela equilibra. Ela já fez aula de música. Ela tem lá as opiniões dela. Tem época que ela quer fazer aula de inglês. Tem época que ela quer fazer aula de música. Tem época que ela quer sair. A gente atravessa a cidade, vai até Mogi das Cruzes. Se não tem carro, não tem problema. Eu vou de ônibus, eu vou de trem, eu vou de metrô. Eu adoro ver gente. Então, quando ela fala isso, eu fico pensando, puxa vida, como morar em um país retrógrado, que tem umas leis muito rígidas, uma legislação ultrapassada, é perverso. Quem tem dor, tem pressa. Eu levei 12 anos para chegar nesse remédio. Uma pergunta assim, aleatória. Será que o governo não tem um certo conhecimento disso? Porque a gente sempre vê muito isso na questão de conspiração e tal. Tipo, assim, será que a indústria farmacêutica não tem conhecimento disso e tenta meio que apagar para não gerar uma crise financeira? Ou isso seria só uma viagem da minha cabeça aqui por um momento? Nós estamos num país democrático. E num país democrático, a gente tem, infelizmente, a pirâmide legislativa, né? Isso é bom, porque os diferentes, por vezes, fazem o progresso chegar, né? Então, se a gente tem um partido X, Y, né? Por vezes, tem que se combinar, apesar das diferenças, para levar o benefício para a população. Entretanto, em muitas vezes, isso esbarra e muito, prejudica muito, né? Todo mundo. O que eu quero dizer com isso? A lei, para ela ser formulada, ela precisa de uma maioria. Infelizmente, a maioria que chega através de nós, infelizmente, quando senta na cadeira, começa a pensar um pouco diferente. Porque é uma matéria que envolve muito recurso financeiro. Envolve, de um lado, você levar uma qualidade de vida para a população, que eu acredito que isso seja o melhor valor econômico, e de outro lado, uma indústria farmacêutica. Minha mãe fazia uso de 17 tipos de remédio. Então, nisso que eu fico pensando aqui, Né? né? Quanto que eles não Dentre perderiam deles- de dinheiro, né? Dentre deles, sedação. Sedação, puxa vida, sim, sedação. Aquele remédio que é usado lá para o paciente aspirar antes de entrar para o processo cirúrgico. Esse remédio, eu batia na testa dela, ela não tinha movimento nenhum. Ela ficava totalmente apagada. Quando ela acordava, ela ficava bestalhada, não sabia onde estava, né? Ficava constipada. Mais de 15 dias. Muitas vezes eu tinha que fazer lavagem intestinal nela. Ressecamento, né? Não falava. Gente, enfim, não estou dizendo que o tratamento tradicional não faça bem. Mas a gente está falando de uma paciente que levou uma vida de sofrimento por 12 anos. Não estou dizendo que ela ficou curada, mas eu estou falando de qualidade de vida, que isso não tem preço, isso não tem valor, isso não é palpável. Estou falando de uma paciente que pedia para morrer. Hoje, faz planos. Nossa, o que eu vou fazer no meu aniversário? Isso, para mim, eu tenho o Padre Ticão como um instrumento de Deus. Porque, independente da religião, ele foi um instrumento, né? E isso ela fala muito para mim. Ela falou assim, puxa, Wilna, Deus usou uma pessoa para me fazer o bem. E ela teve o prazer de conhecê-lo, né? Porque ele, infelizmente, faleceu. E deixou para nós essa obrigação de levar as boas novas, levar esse legado. Ele dizia que cada pessoa que tivesse conhecimento tinha que abrir uma associação em cada local. Por quê? Se a gente tem uma legislação que esbarra, a gente tem a Anvisa, que diz lá que o paciente tem que usar apenas 0,3%, porque a mais diz o THC fica louco, perde neurônio, faz mal. Gente, um paciente oncológico, paciente que tem dores crônicas, 3%, infelizmente, não vai fazer um efeito. Nós temos, nas farmácias, nós temos
remédio à base de cannabis. Mas quem vai ter 2.800? No país que a gente vive. E quem tem, não compra na Droga Brasil aqui. Prefere exportar. Então, esses dias eu vi até um apresentador de televisão que faz um programa de esporte, ele falou justamente isso. Ele falou que tinha muita crise de ansiedade, depressão e algumas questões psicológicas. Ele falou que teve que mais fácil para ele era exportar, porque ele falou que aqui ficava tão caro, tão difícil o acesso, que era mais fácil ele, como tem uma condição financeira boa, ele mandava trazer de fora para cá. A exportação, ela envolve uma questão de posse financeira, né? Uma questão de uma burocratização. Eu entendo que a gente precisa, sim, ter remédios certificados, mas, bom, é outra polêmica, veio agora na minha cabeça, vou me atentar só na cannabis. Mas, por outro lado, a gente saiu de uma pandemia onde a gente viu diversos países se unindo para levar para a população uma imunidade. E a gente tem diversos países onde a cannabis ela é legalizada. A marcha da maconha, diferente do que falam que é um movimento que surgiu a partir de mães que têm filhos, crianças que têm doenças refratárias, doenças de difícil controle. Surgiu lá na França. E aí disseminou quase todos os continentes. Se não fosse esse movimento, aqui no Brasil, em 2014, o nosso ministério não tinha sacolejado um pouquinho. Por quê que eu falo isso? Né? Que eu estou fazendo os recortes, que é muito importante a gente entender que uma população que não conhece, ela não consegue se enganjar nos movimentos para fazer com que um vizinho, quem não tem um vizinho, é muito difícil a gente não ter um vizinho que tenha lá um ente querido, que tenha uma doença de difícil controle. É muito difícil. Uma ansiedade, ela pode desencadear uma síndrome do pânico, ela pode desencadear uma... Não sou da área psiquiátrica, estou falando aqui em termos meio robuscados, tá? Então, desculpa aos médicos, aos cátedros aí da medicina. A gente tem pacientes que têm esquizofrenia. Só que, por outro lado, tem médicos que poderiam prescrever, mas não podem, porque só conhecem na nomenclatura que o THC faz mal, queima neurônio. De fato. Mas a gente está falando de duas moléculas aqui, CBD e THC, que eu iniciei lá no começo da conversa, que são as mais conhecidas. Mas ninguém fala do CBG, que tem a mesma ação do THC. Para quem tem dinheiro, R$4.000 é centavo. Vai no seu médico particular, pega a sua receita, entra no site, pega a autorização da Anvisa e importa. Acabou. E faz isso todo mês. Só que aquela mãe que não tem essa condição, tem seu filho lá, tem uma paralisia cerebral, tem uma síndrome de Dravet, tem uma epilepsia de difícil controle, o que ela tem é só o UBS ali do lado. Eu nunca vou chegar a ter acesso a isso, né? Se o médico da UBS tivesse a liberdade de prescrever, porque ele tem, mas infelizmente tem todo um regimento da classe, né? E o entendimento do que está sendo prescrito. Então, eu indico para os profissionais da medicina, existem aí cursos para médicos, né, pegarem a qualificação de ser prescritores. Nós temos apenas 1% e um arcabouço de mais ou menos aí 15 a 20 mil médicos, 1% de médicos que prescrevem. Isso é muito pouco. Muito, muito pouco, porque a gente está falando de um sistema único de saúde que é modelo, que é o SUS. Então, se nós temos um arcabouço que é referência, por que não a gente reformular uma regulamentação que ficasse mais próximo da população? Né?
mas isso envolve muita questão. Então, se a gente tem um movimento da base, que somos nós, formadores de opiniões, meios de comunicações, né, essa pessoa que você acabou de falar, né, a Sheila, parabéns pela sua iniciativa. Eu penso que é assim, a gente levar o conhecimento, e foi através desse conhecimento que, e pela fala do Padre Chicão, que a gente fundou o Instituto Viver Ítalo, né? O Instituto Viver Ítalo, ele nasce com essa premissa de romper as barreiras, né? O Instituto Viver Ítalo, o Ítalo, que emprestou o seu nome, né? Filho da Emília Giovannini, que infelizmente não conseguiu chegar aqui, né? Em questão de trânsito, São Paulo é um muito trânsito caótico, absurdo, né? Ainda choveu hoje. principalmente chuva, tempestade ontem, né? E hoje, Em todo estado, não só aqui, mas em outros estados. A gente levou esse legado e fundamos uma associação. Eu sou colaboradora, faço parte da diretoria, e a gente vem com essa premissa de levar o conhecimento multidisciplinar para quem mais precisa, que são as mães, as mulheres. Por que as mulheres? Porque a figura masculina traz em si um rótulo, né? É o homem, é o negro, é o periférico. Vai usar para ficar doidão, tá? Só que a gente tem pacientes homens que desenvolveu o Parkinson precoce antes dos 30 anos e faz uso da cannabis, é um religioso, né? Nós temos crianças que são autistas, que fazem uso da cannabis. Eu estou falando cannabis da planta full espectro, que segundo pesquisas robustas, confiáveis, nós temos aí diversos remédios isolados, mas o remédio full espectro, que é extraído da planta, ele tem uma ação terapêutica muito mais eficaz por ter todos os canabinoides. E se no Brasil a família pudesse plantar para fins terapêuticos, nós temos aí a laborterapia, nós temos um tratamento muito mais humanizado, porque a família está sabendo qual é o tipo da planta, quais são os insumos que estão sendo usados naquela planta, livre de agrotóxico, tem todo um aparato que a medicina tradicional dos nossos avós, dos nossos antepassados, fazia pra gente. Ia lá no seu canteirinho, pegava um alecrim, fazia um chá, pegavam um açúcar, faziam um melado com cebola, com alho. Pronto. A medicina natural. Mas nós não estaríamos ingerindo açúcares, não estaríamos ingerindo... eles usam um termo, né, que uma vez aí eu fui ver, corantes, e várias outras questões, e vários outros componentes químicos, que por vezes fazem com que o trato intestinal entre em constipação, fazem com que o rim secrete alguma substância, e aí dá algumas infecções urinárias, e por aí afora. Tá? Desse curso, saíram muitas associações, né? Associações que culminam com os nossos pensamentos. E através disso, do Instituto Viver Ítalo, junto com a Flor da Vida, que é uma outra associação canábica, nós estamos aqui na Zona Leste fazendo uma ação social em prol da ACDEM, que é uma instituição, a Casa dos Deficientes de Hermelino Matarazzo, que é um dos projetos idealizados pelo Padre Chicão na área da saúde e social, que vai ser um curso interreligioso no dia 20. Nós estamos culminando esse evento, porque a ACDEM, além de outras instituições sociais, né, vem sofrendo falta de investimento, né, sobretudo pós-pandemia, e toda a verba vai ser revestida
para a SEDEM. Só- Esse aqui acabou a bateria? Isso. Só- E aí, esse evento o nome do evento é Culto Interreligioso. Vai acontecer no Cambuci, na Rua São Bento, na sede da Mídia Ninja. São várias associações que vão estar podendo, associações canábicas, e tem algumas que não são canábicas. A programação tá bela, tem palestra, tem várias rodas de conversa, tem algumas oficinas, vão ter mães que vão estar expondo artesanatos, sobretudo famílias assistidas pela ACEDEM, né? Nós estamos também promovendo um bingo para ajudar a ACEDEM. Legal. Né? Então, a gente vai estar fazendo um bingo. São 2 prêmios, né? Um é um quadro artístico do Padre Ticão e um celular, né? E terá outras atrações, né? Convida todos a estar participando. A SEDEM atende, são 6 unidades, atendem centenas de famílias, né? Sobretudo crianças que têm a deficiência intelectual, né? Não atende só crianças, mas adolescentes, jovens e adultos, né? Aqui na Zona Leste. E a gente está bastante otimista que esse evento possa abrir mais oportunidade de sediar, sobretudo, informações Porque sobre propaga a informação, né? A formação do conhecimento das ações terapêuticas da planta, né? Que eu estou muito falando em cannabis justamente para que a gente entenda, né, que a planta tem diversos nomes dependendo do estado, ali, da sua localidade, né? Aqui no Sudeste é conhecido como maconha. E que a gente possa compreender que, eu não vou dizer que é uma ignorância, mas a cultura do medo, né? A cultura do medo nos afasta, nos isola. Eu levei mais ou menos 3 meses para falar para a equipe médica que acompanha minha mãe até hoje, que não é uma equipe pequena, ela é acompanhada por 3 hospitais de especialidade, né? E ela também está tratando câncer de pele, e a cannabis tem bastante pesquisa científica que o uso tópico à base de pomada, ela também alivia as inflamações cutâneas, tá? Então, e pacientes assim refratários têm outras formas também de absorção, né? Porque a gente tem sistema endocannabinoide, né, espalhado por todo o corpo, né? E aí eu estava na questão da manipulação cutânea, e graças a Deus, agora no último exame que ela fez, né, pelo Hospital São Paulo, não deu um outro câncer, né, porque o câncer de pele, assim como o outro câncer, são células que se inflamam. E a cannabis, né, o óleo full spectrum, ele tem essa capacidade de desenvolver moléculas saudáveis, né, para paciente oncológico. Então, minha mãe, graças a Deus, ela não desenvolveu outro câncer de pele. Foi? Deve ser a bateria, né? Obrigada. Opa, foi. E aí eu fiquei assim muito contente, né? Os médicos que atendem ela desde 2010 pedem referências literárias para mim, porque estão começando a prescrever para os seus entes queridos, né? Então isso para mim é muito gratificante, porque eu acho que é assim que a gente consegue
derrubar Quebrar os esses tabus, preconceitos, né? Então a gente compreender que o céu e a terra e tudo que nela há foi Deus quem deixou, né? A forma com que é manipulada é que dissemina o que é o bem e o mal, Sim. né? Então, se a gente soubesse que açúcar faz tanto mal, né, mata muito mais que a guerra, com certeza a gente pararia de usar o açúcar, né? Mas por uma questão cultural, que, né, chega lá para a criança que está chorando, faz um melado, taca na boca da criança, enfim, né? São várias questões culturais aí que não vou me adentrar nesse momento. E há uma pergunta que veio, né, lá no início, se a cannabis pode ser prescrita, se pode ser usada por criança para fins terapêuticos, pode. Não é recomendado para especulação. Uma pessoa que tem o seu sistema endocannabinoide regular não vai se colocar uma outra, mais, né, canabinoides. Se a pessoa não desenvolveu doença, porque não tem uma deficiência, para que, Então, que se não há vai necessidade, usar? sim. Entretanto, existe uma pesquisa que, fora de criança e adolescente, que se o paciente pudesse usar de forma preventiva, seria recomendado, tá? Mas aí, a gente pensando já lá a partir dos seus 21, 25 anos, né? Isso já se tem aí pesquisas que indicam. Entretanto, para crianças e adolescentes que não têm uma necessidade, não é indicado pela questão da formação neural. Tá? Não que a cannabis vá matar, vá fazer ficar louco. Acontece muito de uma pessoa que faz uso não indicado da maconha, ela ter alguma comorbidade de cunho psiquiátrico, neural, e não saber. E, ao usar, abre um gatilho. Tá? Mas não que a maconha em si deixa Tem a ali pessoa uma louca. propensão àquilo, Não. se dizer assim, Não né? existe na literatura nada nesse sentido. Inclusive, em 2001, em São Paulo, teve um paciente, inclusive até passou no Fantástico, um paciente que tem esquizofrenia, ganhou o salvo-conduto, que é o habeas corpus, para plantar, porque é uma família de baixa renda e não consegue comprar uma planta rica em CBD, ganhou o salvo-conduto para plantio. Foi um caso que até foi, acredito tenha sido em 2020, Isso aqui no 2021, Brasil mesmo. aqui em São Paulo. Tá? Foi o primeiro paciente, homem, ganhou o salvo-conduto. Né? Se vocês pesquisarem aí, é fantástico, eu esqueço agora o ano preciso, né? Isso aí só para a gente verificar o quanto que as pesquisas estão avançando, né? No Brasil, com todas essas questões, né? A gente vê aí advogados que são sensíveis à causa, né? Inclusive, não o advogado tem que ser sensível, mas tem que ter um conhecimento, tem que se colocar disposto a pesquisar, né? Quais advogados? Qualquer advogado, até o advogado da Defensoria Pública, se é um paciente, né, infelizmente no Brasil, só é indicado para paciente que já fez todas as suas terapêuticas indicadas e não teve uma instabilidade ou melhora, né, com as terapêuticas convencionais, aí que pode ser prescrito a cannabis. Infelizmente, no Brasil é assim, né? Primeiro você sofre, depois a gente dá uma misericórdia. E aí pode ser prescrito. Mas, para isso, também precisa ter um médico sensível, porque, infelizmente, pessoas já vieram me procurar e falaram assim, nossa, Wilna, mas o meu ente, meu parente, eu acho que era esposo, está com mestártase, né? O médico já desenganou, já falou que ele pode ficar em casa, morrer em casa, e eu falei para ele, olha, eu fiquei sabendo que tem um remédio aí que pode dar uma melhora para o meu esposo. Não, o caso dele já não tem mais
a solução, possibilidade tratamento, né? terapêutica nenhuma. Gente, a gente não está falando de cura, a gente está falando de melhora. Quem tem paciente oncológico sabe quando está em estado de metástase, é o estado crônico. Eu vou deixar a pessoa convalescer com uma inflamação que está tomando conta de si por inteira, gritando. Isso é muito desumano. Isso é pior do que outro dia eu vi uma senhora falando assim, eu fiquei tão chorosa, porque eu vi, não estou desmerecendo, né? Eu acho que ainda bem que nós temos aí lei de proteção dos animais, mas é mesmo que está vendo como é no matador, matar um boi, né? Que ela descreveu, e eu comecei a fantasiar aquela imagem assim, eu falei, nossa, que coisa mais tortuosa. Mas, por outro lado, cadê o código de ética médica? Né? Que tem sempre se colocar segundo o Código de Ética Médica, né, que, se eu não me engano, tem lá um adendo que fala que o médico tem que se colocar a favor do paciente e discutir a melhor terapêutica para ele. A gente, quando se fala em um câncer em estado de metástase, poxa vida, vai morrer, sim, mas tira o sofrimento dele, tira o sofrimento da família, dá um pouquinho de qualidade de vida. Em contrapartida, eu tive a oportunidade de acompanhar um paciente de 4 anos, que veio da Bahia e veio desenganado pelos médicos, porque estava com, além de ser autista, com um câncer severo no abdômen, já tinha passado por todas as terapias, radioterapia, quimioterapia, etc. Você via a criança, um abdômen, né, e a mãe veio desesperada para São Paulo, atrás de mais recursos, porque o médico tinha dado apenas 3, no máximo, 6 meses para a criança viver. O menino está completando 9 anos. Então é uma questão que, é como você disse, tem que haver pesquisa, né, estudo, né, quebrar um pouco desse preconceito. Temos pesquisas. Né, o Estado brasileiro, em termos de nação, nós legisladores precisamos ser mais sensíveis a causas. Se a gente está falando de planta, eu estou falando de Deus, estou falando da essência de viver, estou falando do fôlego da vida. E está lá na nossa Constituição que a vida está acima de tudo. É bíblico isso. Então, a gente tem, por um lado, uma legislação que também está assegurando o cidadão que tem acesso à cultura, à educação, à moradia de forma digna. É indigno a gente ter a fila do SUS, do tamanho que é, agora o sistema CROSS, que não funciona, corte para tudo quanto é lado, e a gente vê que tem possibilidades terapêuticas baratas, acessíveis, só que proibidas. Entendi. Tá? Espero que esse meu bate-papo tenha esclarecido contribuído bastante de coisa, alguma né? forma. Tentei me atentar apenas na matéria, mas, infelizmente, a cannabis ela permeia, né, por várias situações sociais, políticas, clínicas, né? E aí a gente tenta fazer o recorte, mas, infelizmente, a conversa avança. Foi bom, né? Porque vai para vários âmbitos, né? Tá. E foi muito bom, assim, o assunto. Nós estamos quase caminhando para o fim já. E foi bem esclarecedor. Espero que tenha sido. Agradeço muito. Né? Reforço o convite. Sigam as redes sociais. Nós vamos estar colocando na página do Farpas e Fepas para estarem pesquisando. Isso, verifiquem o evento da ACEDEM. Quero agradecer o convite, parabenizar a Prefeitura de Ferraz e dizer que abram espaços para rodas de conversa na rede de saúde pública. Nós temos aí a política das práticas integrativas e complementares, né, que são as PICs. A população precisa conhecer, precisa ter acesso. Não estou dizendo que pode ser prescrito ou não pode ser prescrito, não é esse meu embate, mas dizer que levar o conhecimento, tá? Sim. E se a cannabis retornar para a farmácia viva, todos nós ganhamos. Sobretudo, quem mais precisa, que são os pacientes que esperam e falta insumos para tudo quanto é lado. Tá bom? Muito obrigada pelo convite, Eric. Obrigada a quem nos acompanha até agora. Muito obrigado a todos. Então, nós estamos dando encerramento ao nosso
podcast. Nós vamos colocar alguns cortes depois na página do Instagram. Compartilhe, curta. Também vamos colocar mais informações dos projetos e é isso. Sexta-feira que vem nós temos mais um entrevistado conosco. Vai estar um MC aqui, daqui de Ferraz, vai estar contando um pouco da sua história, falando um pouco da questão da música, dos preconceitos que ele sofre. E é isso. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau.